Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora, então, a primeira semana do PET volume 6. Nós já estamos no PET 6 e essa primeira semana ela vai tratar a respeito do sistema locomotor humano. Então, o tema é os sistemas relacionados à locomoção. Então, fala-se os sistemas, porque nós vamos ver que tem principalmente dois sistemas relacionados à locomoção, que é o sistema esquelético e o sistema muscular. E para comandar também essa locomoção, nós temos o sistema nervoso envolvido nesse processo também. Então, os sistemas esquelético e muscular são os responsáveis pela locomoção, pelos demais movimentos do corpo e dão suporte interno ao organismo. Então, nosso corpo é formado por ossos e esses ossos que formam o nosso esqueleto, ele está internamente, ele está protegido pela pele, pela musculatura. Então, a gente fala que nós somos vertebrados, porque a gente possui coluna vertebral, e que o nosso sistema esquelético, ele é interno, então os nossos ossos são internos, tá? Os movimentos são elaborados pelo sistema nervoso como respostas a certos estímulos. Então, para que a gente consiga se locomover, tem que ter interação do sistema nervoso comandando o estímulo, ou seja, o sistema nervoso é que vai levar o estímulo até a minha mão para eu conseguir realizar o movimento. Mas também tem a interação entre o sistema muscular e o sistema esquelético. Então, os músculos que estão ligados aos ossos vão permitir o movimento. Então, o sistema esquelético ele possui diversas funções, várias mesmo. Então, primeira função, proteção para vários órgãos internos contra choques mecânicos. O que significa isso? Significa que os ossos, eles, como são rígidos, né, eles são duros, eles vão proteger órgãos. Então, por exemplo, nós temos na cabeça, né, o crânio, que é formado por vários ossos, e esses ossos protegem o órgão lá dentro do crânio, que é o cérebro, principalmente, né? A gente pode falar também de encéfalo, porque além do cérebro tem cerebelo, tem bulbo. Então, bulbo, né, na verdade. Então, o crânio protege órgãos, né? Os nossos órgãos, principalmente do sistema nervoso. Nós vamos ter, por exemplo, as costelas, que vão proteger o coração, os pulmões. Nós temos a medula espinal, protegida pela coluna vertebral. Então, os ossos, além de dar essa sustentação ao nosso corpo, né, a gente consegue ficar de pé porque nós somos vertebrados. Então, além de dar essa sustentação ao nosso corpo, ele vai servir também como proteção contra choques mecânicos. Ou seja, por exemplo, se a gente levar um tombo e bater com a cabeça, a gente não vai morrer por causa de um tombo leve. Claro que se lesionar o crânio, né? Aí pode ser que afete o sistema nervoso central. Mas não é qualquer tombo que vai fazer a gente sofrer danos graves, né? Então, por causa dessa capacidade dos ossos de ter essa dureza, e aí evita com que qualquer choque mecânico, ou seja, impacto, lesione alguns órgãos vitais da gente. Então, o sistema esquelético também ele é responsável pela sustentação do corpo, que eu falei agora também, por isso que a gente consegue se manter sentado, com a coluna ereta, consegue ficar em pé. Então, se fôssemos invertebrados, um invertebrado ele não consegue ter a estrutura corpórea assim firme como a nossa, né? Os ossos, eles associados aos músculos e articulações, permitem os movimentos e a locomoção do corpo. Então, a gente só consegue realizar movimento porque o músculo, ele está ligado ao osso. Então, a gente realiza os movimentos porque os músculos permitem essa realização do movimento. Então, é uma interação entre um sistema e outro.
Determinados ossos possuem medula óssea responsáveis pela produção de células sanguíneas. Então, nós temos, por exemplo, no fêmur, que é o osso longo da perna, né, o maior osso da perna, que a gente tem numa região dele a produção de células sanguíneas. Então, essa medula óssea, que é a medula óssea vermelha, ela produz células sanguíneas. Também os ossos eles servem de reserva de sais minerais, principalmente de cálcio e fósforo. E esses sais minerais, eles são fundamentais para o funcionamento das células e devem estar presentes no sangue. Então, compondo o osso, nós temos os minerais e se faltar mineral no nosso organismo, o organismo recorre a essa reserva dos nossos ossos, tá? Mas isso é para evitar um dano a curto prazo. É claro que se a pessoa tiver um histórico de deficiência de algum mineral, a longo prazo isso vai causar problema para a saúde dela, tá? Então, o esqueleto, ele se localiza na parte interna do corpo, então por isso que nós somos vertebrados e o esqueleto é interno. E ele recebe esse nome de endoesqueleto, que significa endo, de dentro. Então, é esqueleto dentro do corpo. O adulto ele apresenta cerca de 200 ossos. Já os fetos e crianças pequenininhas, né? Elas possuem cartilagens que são substituídos por ossos com o crescimento do indivíduo. Então, entre os 18 e 20 anos, essas regiões cartilaginosas se ossificam, ou seja, ela é formada por cartilagem, que é uma estrutura que não é tão rígida como o osso, não é tão resistente, mas aí com o passar do seu desenvolvimento, essa região ela vai se calcificando, ela vai endurecendo para virar osso, tá? Nos adultos, há cartilagens em locais onde a flexibilidade é importante. Na ponta do nariz, na orelha, na laringe, que é um tubo que desce aqui na garganta, na parede da traqueia, que também é um tubo que leva oxigênio para os pulmões, e extremidade dos ossos que se articulam. Então, na extremidade dos ossos também a gente vai ter a presença da cartilagem. Dos ossos que articulam, ou seja, dos ossos que movimentam. Então, por exemplo, nós temos o crânio, mas no crânio, que ele é formado por vários ossos, que a gente até pode imaginar que isso é até difícil de entender, mas são vários ossos, mas eles estão muito unidos. Então, esses ossos, eles não se articulam, eles não têm movimento igual o nosso maxilar e a mandíbula, igual as nossas mãos, né? Então, onde tem esses ossos que se articulam, nós vamos ter a presença de cartilagem na extremidade. Então, com relação ao que eu acabei de ler, os fetos, eles têm cartilagem. Então, por exemplo, eu acredito que vocês já ouviram falar de bebezinho que tem muleira, né? Quando a gente vai visitar algum parente que teve um bebezinho, né? Ou brincar com uma criança menorzinha, as pessoas costumam falar assim, cuidado com a muleira do bebê, né? Então, o que que significa isso? Significa que o bebê, o crânio do bebê, ele ainda não está formado, assim como vários ossos do corpo dele ainda não estão calcificados, né? Porque ele precisa crescer e então o bebê com esse crânio que ainda não se fechou completamente, ele tem umas partezinhas, né? Umas estruturas que formam esses ossos, elas estão ainda em cartilagem para se ossificar. Então, a importância disso é que o bebê ainda lá dentro do útero da mãe, né, ele fica muito apertadinho. Quando o bebê vai nascer em parto normal, é necessário uma pressão nessa região do crânio. Então, se esse osso já tivesse sido calcificado, se o crânio já tivesse sido formado, essa pressão não conseguiria ocorrer, né, para conseguir ter a passagem no parto normal. Então, o bebê também ele vai crescer, vai desenvolver muito rapidamente, né? Então, os bebês, os fetos e bebês, né, mesmo depois de nascidos, eles ainda têm alguns ossos que precisam calcificar, por isso esse cuidado maior.
Ah, sim. Deixa eu falar a respeito dessas duas imagens. O esqueleto, então, ele pode ser classificado em dois tipos. Esqueleto axial, então nessa primeira imagem aqui, o que a gente vê de escuro é o axial, ou seja, que forma a região central ou tronco do nosso corpo. Então, o crânio, a região do crânio e do tórax, compreende também a coluna vertebral, toda essa região que está de azul é chamado de esqueleto axial. Já nessa imagem que está destacado aqui em azul, que forma os membros, é chamado de esqueleto apendicular, tá? Então, o esqueleto axial é o do crânio e do tronco, e o esqueleto apendicular é o que forma os membros. Aqui a gente tem também o osso da bacia, tá? Compondo aqui o membro inferior, que é a perna. Então, os ossos, eles são órgãos formados por tecido conjuntivo ósseo. Então, o nome daquele conjunto de células que forma o osso, porque o osso é uma estrutura viva, ele precisa de nutrientes, né? Então, o tecido que forma o osso é chamado de conjuntivo ósseo, que apresenta uma matriz óssea e células ósseas. Então, ele é formado por células vivas. A matriz contém colágeno, que é uma proteína responsável pela resistência do osso, e substâncias minerais como sais de cálcio e de fósforo. Então, por isso que o pessoal fala assim: ah, tem que tomar leite por causa do cálcio, que ajuda os ossos. Então, na verdade, é isso mesmo, porque o leite é fonte de cálcio, e aí, quando ele passa pelo sistema digestório, esse cálcio é absorvido e é armazenado nos ossos, tá? E vai dar essa rigidez, essa dureza dos ossos. As células ósseas estão imersas na matriz óssea, ou seja, elas estão afundadas elas estão envolvidas por essa matriz óssea e elas recebem nutriente, gás, oxigênio por pequenos vasos sanguíneos, tá? Os ossos podem ser classificados em ossos longos. Então, os ossos longos são aqueles que são compridos e tem a largura e espessura menor. Então, por exemplo, o fêmur, que é o osso da perna, que é o maior osso que a gente tem. Então, que é o da coxa, né? Esse osso, ele é comprido. Então, a gente chama ele de osso longo, tá? Os ossos curtos, que são o contrário, né? Eles não apresentam grandes diferenças entre comprimento e largura. Então, eles são curtinhos. Que, por exemplo, são os ossos que formam as vértebras, tá? Então, a coluna vertebral que a gente tem, ela não é inteira, não. Ela é formada por várias estruturas, vários ossos, que são as vértebras, né? E elas unidinhas é que formam a coluna vertebral. Se elas não fossem várias, como se fossem pecinhas separadas, a gente não conseguiria fazer os movimentos que a gente consegue fazer, tá? Se ela fosse uma estrutura rígida, a gente não teria condições de fazer esses movimentos. Os ossos planos, eles têm largura e comprimento variável e pequena espessura, então eles são achatados, tá? Que são os ossos do crânio, eles são mais achatadinhos. E aí eles se encaixam formando a caixa craniana, que é essa estrutura que parece um capacete, né? E na verdade ele tem essa função de um capacete mesmo, de andar em moto. Por quê? O capacete não protege a cabeça da gente? O crânio é uma proteção natural, que vai proteger o que está lá dentro, que é o cérebro, principalmente, tá? Os irregulares, como o nome mesmo diz, irregular, ele tem uma forma bem diferente, que não tem como se definir muito bem, tá? Como os ossos, alguns ossos do crânio. Então, as cartilagens, elas são compostas de tecido conjuntivo cartilaginoso. Enquanto os ossos são compostos por tecido ósseo, a cartilagem é formada por tecido cartilaginoso. Então, são estruturas flexíveis, a cartilagem, ao contrário do osso, é flexível, é maleável, encontradas nas articulações. E o que são articulações? A união de um osso e outro, tá? Nos espaços entre as vértebras. Então,
Como a coluna vertebral são várias vértebras, o espaço entre elas é composto por cartilagem, na orelha é cartilagem, no nariz, na ponta do nariz aqui, cartilagem, unindo as costelas e o osso que a gente tem aqui no peito, cartilagem, no joelho, que mantém o joelho, né, na região entre os ossos da coxa e da perna, né? Cartilagem, vários outros lugares do nosso corpo, então. O tecido cartilaginoso não é irrigado por vaso sanguíneo, ou seja, ele não recebe sangue, tá? Por isso que fala que não é irrigado, não chega sangue nele. Durante o desenvolvimento embrionário, o esqueleto é formado por cartilagem que, aos pouquinhos, gradativamente, ele é substituído, ele é trocado, né, por tecido ósseo. As articulações são regiões de contato entre dois ou mais ossos, que eu acabei de falar, ou osso e cartilagem. As articulações, elas podem ser imóveis, ou seja, são articulações que não se movimentam. Então, onde tem dois ossos encontrando, se aqueles ossos eles não se movimentam, é uma articulação imóvel, tá? Quando não permite nenhum tipo de movimento, como as que estão entre os ossos do crânio. Então, no crânio, a gente não tem movimentação de um osso com o outro, então é uma articulação imóvel. Semimóvel, ou seja, se move um pouquinho. Então, essas articulações semimóveis, elas são classificadas quando permitem movimentos limitados com as movimentações das vértebras, que de certa forma a gente consegue realizar um pouco de movimento, que compõe a coluna vertebral. E por fim, podem ser móveis, que permitem movimentos amplos. Então, a articulação do ombro é uma articulação móvel, a gente consegue movimentar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, girar, né? Aqui na cintura também, no quadril, a gente consegue fazer isso com as pernas, né, também. Então, em uma articulação móvel, os ligamentos são responsáveis por manter os ossos no seu devido lugar. Então, o ligamento, ele mantém unido, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem vários ligamentos no ombro que mantém unido esses ossos, principalmente esse osso do braço, com o meu tronco, né? Se não fosse o ligamento, com o movimento, a gente poderia romper, né, essa ligação, tá? Então, o ligamento, ele vai unir esses ossos na articulação. Então, eu trouxe agora um vídeo que foi sugestão do PET, tá? Sobre esse tema. Quais tipos de ossos nós temos? Um bebê tem mais ossos que um adulto? Qual a função dos ossos? Essas e outras perguntas nós vamos responder no vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e esse é o seu canal Mais Ciências, seu canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências aqui no YouTube. E hoje é dia de dica, de revisão, de exercício, tudo junto. E o tema é sistema esquelético. Você deve estar pensando, qual a função dos ossos? Qual a função do sistema esquelético? Não sei. Vai ter função de sustentação, função de reserva de cálcio, de fósforo no nosso corpo. É super importante para a produção de sangue aí nas suas medulas, no interior dos ossos. Proteção. Os ossos, eles protegem órgãos frágeis. Seu crânio está protegendo seu cérebro, seu osso externo protegendo o coração, seu fígado está protegido. Então você vê que são várias funções. Mas eu trago hoje, então, 5 perguntas sobre o sistema esquelético. Vamos lá? Dentre esses 206 ossos que temos, surge então a pergunta: quais tipos de ossos nós temos? São todos iguais? Não são. Nós costumamos agrupar didaticamente em 4 tipos de ossos. Os ossos longos, cujo comprimento é maior do que a largura. E a gente vai colocar ossos, por exemplo, como o húmero, o fêmur, que é o osso da coxa, o maior osso do nosso corpo. São ossos longos. Outro tipo é o osso curto. Ossos em que as suas dimensões elas acabam sendo similares. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa mão, no nosso pé, são os carpos, os tarsos. Pequenos ossos curtos. Outro tipo de osso é o osso irregular. É um osso que ele não tem uma forma muito bem definida, as suas dimensões não são facilmente equiparadas e medidas. Por exemplo, o zigomático
esse osso aqui da bochecha. Exemplo, as vértebras que estão aí na nossa coluna, ossos irregulares. E os ossos chatos ou planos. São esses ossos, por exemplo, que têm assim, essa fina espessura, como os ossos do nosso crânio. A gente acha que o crânio é um osso só, não são vários ossos. Ossos chatos ou planos. Tranquilo? Nossa segunda pergunta. Bebês têm mais ossos que adultos? Tipo, como é que pode? É muito menor, como é que vai ter mais? Mas sim, é verdade. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Os bebês têm mais ossos, o que acontece é que muitos deles estão no bebê, está subdividido e que vão se fusionando com o passar do tempo, como por exemplo, ossos dos quadris. Então, há uma redução mesmo na quantidade de ossos. Com o passar da nossa maturidade até a adolescência, há realmente uma fusão de ossos. Então, é verdade. Uma curiosidade que os alunos costumam perguntar quanto, ó, já é dica extra essa aí, hein? Quanto aos bebês, é a questão da moleira. O crânio dos bebês, de fato, não é completamente fechado. Para que haja ainda crescimento do cérebro deles e para a passagem, no caso de um parto normal. Esses ossos do crânio, eles se unem, depois eles voltam a se separar na passagem do parto normal. Então, realmente, o bebê tem ainda a sua cabeça aberta. Muito cuidado com a moleira dos bebês. Terceira pergunta. Ossos são órgãos? Não sei. Sim, a maioria dos alunos fala assim, órgão, tava brincando de dedanha. Órgãos do corpo humano, que a minha dedanha é assim, né? Biológica. Intestino, coração e osso. Osso não. Osso é órgão, queridos. Porque ossos são formados por vários tecidos. É uma característica de órgão. No osso ele vai ter o tecido ósseo, propriamente dito, um tecido conjuntivo, cheio de lacunas, pequenos furinhos, onde vai ter grande circulação de sangue. Então, ele tem um tecido ósseo, tem tecido sanguíneo, tem tecido cartilaginoso. Dentro de muitos ossos, ele tem tecido adiposo, que é gordura. Então, é órgão, sim. E a quarta pergunta, o que é medula óssea? A gente ouve nas campanhas, doe medula, fulano passou por um transplante de medula. O que é medula? Medula está falando de meio. Então, dentro dos ossos tem algo? Sim, tem pessoas que imaginam o osso tipo um giz, uma coisa assim inteira. E não, o osso ele tem espaço internamente. E, especialmente os ossos longos, esse espaço é maior ainda. Mas todos eles têm esse espaço, essa medula. No bebê, no feto, especialmente, essa medula é especialmente uma medula vermelha. Tem uma alta produção de células sanguíneas. A gente fala que é um tecido hematopoético. Eu falo, sim, hematopoético porque é uma produção de células sanguíneas. Células, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E com o passar do tempo, muitos desses tecidos, eles são substituídos por um tecido que chama de medula amarela, por gordura. Há uma reserva de gordura no interior dos ossos. Mas muitos ainda preservam a sua função hematopoética. Então, por exemplo, pessoas que infelizmente são acometidas por leucemia, um câncer nos ossos. Uma das possibilidades é um transplante de medula, onde o doador ele vai estar doando parte da sua medula sã para quem está precisando. Então, essa medula vermelha, medula óssea, então, é um tecido gelatinoso dentro dos ossos, uma importante função de produção de sangue. Tranquilo? E a quinta e última pergunta. Mas antes, já se inscreveu no canal Mais Ciências? Você sabia que a maior parte do meu público, de quem me assiste... não é inscrito. Você não é desse não, né? Não! Se inscreve e divulga já no grupo, joga no grupo do WhatsApp, o pessoal revisar, vai vir aqui curtir, fulano divulgou, vem e vai lá no Instagram também, @RafaelaLimaBio, tá aqui o endereço, vai lá pra você me acompanhar, saber o que tá rolando, tá bom? E a nossa quinta pergunta é, os alunos perguntam, mas como é que se divide os ossos? Como é que funciona isso? A gente aprende desde pequeno aí, cabeça... Não é isso. Cabeça, tronco e membros. É uma divisão assim geralzona, porque a gente vai ter uma série de ossos na nossa cabeça, crânio. No tronco, a gente vai ter aí o osso externo, as costelas, nossa coluna e os membros, né? Membros superiores e inferiores. Uma divisão mais técnica, a gente vai dividir entre o axial, essa vertente central do esqueleto, que vai dar essa sustentação, essa parte vertical, crânio, costela, o tronco, essa nossa base central. E a gente também subdivide, então, esse é o axial e o apendicular, ou seja, aí os membros superiores presos a esse tronco, os membros inferiores. A gente também coloca a cintura escapular, que seria essa junção do tronco com o membro superior, e a cintura pélvica, que está justamente prendendo o membro inferior nessa parte do quadril. Tranquilo? Entenderam essa divisão? Então deu aí para dar uma relembrada um pouco do sistema esquelético, função, seus componentes, tipo de ossos? Então ficamos por aqui no nosso momento de tirar dúvida. As 5 perguntas que ainda teve bônus, hein? Se inscreve no canal, divulga para os amigos e até a próxima. Tchau! Então, se ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo.
Muito obrigada por assistir. E eu finalizo agora essa gravação e ela vai ficar salva para vocês no YouTube e também no Classroom. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima.